Clique ao vivo, a informação no tempo real. Este programa chega até você com oferecimento de Querish, gente boa, gente nossa. Wincars, app de mobilidade e Honda KG Motos. Aqui é fácil. Olá, gente, boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho. Não foi dessa vez que a Argentina foi eliminada. A gente tá meio tristinho, mas é claro que a gente veio aqui para conversar e ter uma boa conversa com vocês e com o nosso convidado de hoje, que é o vereador Wagner Porciuncula, que está aqui para falar com a gente um pouquinho, contar sobre a vida política dele, a carreira, como ele chegou ao mandato e, claro, falar um pouco sobre o trabalho dele. E a gente acompanha, e eu sempre digo, já disse aqui, inclusive, que eu acho o trabalho do vereador Wagner excelente, tem dado resultado para a comunidade e, claro, que merece estar aqui com vocês. Wagner, boa noite. Boa noite, Isaela. Boa noite a todos aí que estão. E ele veio armado, tá? Que ele veio cheio de relatórios aqui, ó. Vocês estão vendo aqui pela mesa, ó. Cheio de relatório. E eu fiquei sabendo agora, aqui pelo Wagner, que inclusive ele continua trabalhando na Secretaria de Saúde de manhã como motorista, na sua função de servidor público concursado. E à tarde ele faz, né? À tarde, à noite, de madrugada, final de semana, né, Wagner? O papel de vereador. Então, o Wagner tem muito conteúdo, muita coisa boa para contar pra gente. Eu peço para você, curte, comenta, coloca aqui a sua pergunta pro vereador Wagner, a sua sugestão para as nossas perguntas para ele, que a gente daqui a pouquinho vai dar uma olhada nos comentários. A gente vai subir também essa live lá no Instagram com o link pro pessoal do Instagram também vir aqui acompanhar. Porque você talvez não saiba, mas mesmo se você não tenha um perfil de Facebook mais, a pessoa consegue clicar no link e assistir. Ela não consegue comentar, mas ela consegue assistir a nossa live também. O pessoal do Instagram sempre corre para cá para ver tudo ao vivo. Wagner, temos muita coisa para falar, né, homem? Deus do céu! Primeiro de tudo, claro que a gente deixar bem à vontade. E o que tu tá achando de ser vereador, meu irmão? Olha, foi para mim uma surpresa. Eu já tinha feito uma entrevista no passado aí, apresentação de 1 ano de mandato. E surpreso, né? Pegar a Câmara de Vereadores sempre foi um sonho meu. Eu tive um olhar muito forte na saúde pública em São Francisco. Conselheiro de saúde durante 8 anos em São Francisco e depois, então, eu me tornei servidor público e aí eu sou servidor há 19 anos já. Mas nesse período de ser conselheiro eu busquei bastante informações para a gente tentar entender um pouco mais de saúde pública, né? De tentar contribuir para a sociedade sobre saúde. E aí, nesse período também já fui candidato outras vezes, né? E aí, dessa vez, então, deu certo e consegui chegar à Câmara de Vereadores e fiquei surpreso, né? Até eu me recordo bem, no outro dia, após a vitória, eu em casa, eu com a minha esposa, Tatiana, nós tomando café de manhã cedo, olhei para ela e disse, amor, agora eu sou vereador, o que eu faço? Porque tudo era novidade pra gente. E agora, né? E agora, como é que, né? Eu me recordo bem, eu sempre conto a história, eu não tinha nenhum terno, né? Como é que eu vou tomar posse com o terno? Foi seus filhos que me deu o terno. Então ganhei de presente. Então, como é que eu vou, né, me portar a isso? Mas sempre tive o pé no chão, sempre tive muita humildade, muito respeito pelas pessoas, em buscar informação, trabalhar, em conversar. A política, eu acho que é isso. Eu tive um professor legal na época, o falecido José Schmidt. Então ele falava muito que a política é a arte da conversa. E esse respeito pelas pessoas, por todos, né? Até mesmo pelos partidos políticos, né? Que graças a Deus eu tenho, não tenho inimigo. A gente tem naquele certo momento um adversário político, um está num campo, outro está no outro, mas sempre tivemos um respeito. E isso me botou com tranquilidade no campo político hoje, né? Dentro da Câmara de Vereadores. Desafio, quando converso com o prefeito Godofredo, de assumir a liderança, né? O líder do governo, dentro da Câmara, primeiro mandato, porque é um desafio gigantesco. E aí eu aceitei esse desafio. Falei, eu vou aprender, né? Vou aprender a ser líder. O que é isso, né? Como é que eu vou representar o governo dentro da Câmara? Como é que funciona toda essa dinâmica aí? Então foi um desafio muito grande. Está sendo ainda um desafio, mas esse desafio faz a gente crescer com certeza. O Wagner, e essa escolha do prefeito para ti ser o chefe, né, da bancada do governo, como é que foi para ti receber isso? Por quê?
Eu pergunto porque o Mira já era um vereador eleito, reeleito, né? O mais votado do partido, então ele já tinha uma bagagem e teve toda uma equipe trabalhando para essa eleição dele. O Rodrigo Graff era secretário de Educação, aí a família Graff era envolvida com o Dodô, que era o secretário de Obras, então tinha ele, que era secretário de Educação, tinha o Dodô, que era secretário de Obras, tinha o Renato Graff, que era o gerente do Dodô, tinha o Renato Graff Filho, que é o advogado da Terrestre, todo mundo trabalhando para ele. E daí a gente tem esses dois fortes candidatos, né, que estavam ali já no poder, e daí vem você, que era motorista na saúde, que tá lá todo final de semana cantando bingo, e chega, né, lá na comunidade, não tinha cargo para dar, não tinha dinheiro para gastar, não tinha toda essa pompa e essa estrutura, porque eles já tinham essa estrutura, estavam dentro do governo, e daí tu se torna o vereador, o líder de governo, escolhido pelo prefeito, tu consegue uma abertura gigante na comunidade no teu primeiro e agora, né, nesse meio de segundo ano. Como é que foi para ti receber tudo isso, lidar com tudo isso? Como eu falei, Isaela, eu sempre tive o meu pé no chão. E esse pé no chão é a humildade da gente. Então, assim, uma conversa com o prefeito Godofredo, eu sempre tive o prefeito Godofredo, parceiro de outras conversas, sempre já tinha sido candidato em outros tempos com ele. Então, eu sempre tive um contato legal com o prefeito. E essa é uma escolha do prefeito específico, né? E quando nós conversamos, estava no gabinete, e aí, numa conversa, surgiu a questão da liderança. E aí o prefeito Godofredo disse, eu gostaria de convidar para ser o líder do governo, Wagner. Eu me assustei assim, falei, poxa, o que é ser líder do governo? O que é representar o governo dentro de uma Câmara de Vereadores? Mas de imediato eu também eu aceito o prefeito, eu vou para o desafio. Então isso me colocou hoje na comunidade, com acesso ao prefeito, a gente tem um acesso, como todos os vereadores na realidade, né, tem um acesso também bem tranquilo, e colocou nesse braço direito do prefeito dentro da Câmara. Os desafios são gigantescos também, né, mas a cobrança também é maior, A cobrança é maior, exatamente. A gente vai muitas vezes para um debate dentro da Câmara mesmo, né, com outros vereadores, o que é normal, é um processo democrático mesmo. Mas sempre com humildade. Eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso ler um pouco mais. Eu tenho 2 assessores, 2 ótimos assessores. Nos dias de sessões eu pego todo o material que vai ser debatido na Câmara. A gente acompanha, tenta conduzir de uma forma ou de outra, sempre no diálogo, que é o que me coloca fazendo esse diferencial. E a gente tem um respaldo aí do prefeito e também vice-versa, quando eu também tenho esse diálogo com o prefeito de alguns assuntos da Câmara. Positivo ou negativo, a gente acaba sempre conversando, olho no olho, com tranquilidade, e me deu essa liberdade. Eu me recordo aí agora, ano passado, ou esse ano, sendo locutor aqui da rádio, ele destacou o nosso papel de liderança dentro da Câmara, fiquei surpreso. Ele reconhece o trabalho legal que a gente tem. E esse trabalho é um trabalho de humildade. É ouvir todos os vereadores, os que são oposição, os que são lideranças, os que são... ouvir e tentar construir o melhor, porque todos querem o melhor para São Francisco. E aí você vai adaptando. E aí eu até hoje, então, estou aí ainda à disposição para o prefeito, sempre é uma prerrogativa do prefeito, da escolha, e me mantenho na liderança lá, trabalhando com o prefeito Godofredo e para a comunidade. Mas agora eu vou ter que perguntar e divulgar o meu veneninho, né? Que eu sei que o pessoal que está em casa gosta. Ela não teve ciúminho, não teve uma briguinha de ciúme, nada, não ficaram de biquinho? Não, eu não vi. O Mira é muito de boa, né? Mas o Graff não ficou de bico, duvido. Não, eu sempre fui muito parceiro dos 2 vereadores. Nossa bancada do MDB ela é muito forte. Nós somos em 3 vereadores, né? Então eu sempre fui muito parceiro deles, a gente sempre conversou muito. E muitas vezes a gente, até mesmo entre nós 3, é bom destacar, quando a gente tem algumas dúvidas, nós sentamos nós 3. Quando a minha dúvida é muito grande, eles acabam me aconselhando. Quando a dúvida de um outro vereador Mira ou do vereador Graff, a gente acabou aconselhando o outro para tentar achar um caminho. Então, a condução foi tranquila, né? Foi bem legal, porque não houve uma escolha porque eu sou melhor, não. Eu, na realidade, não sou melhor, não. Eu estou aprendendo e estou buscando esse aprendizagem aí, mas sempre com o pé no chão e com muita humildade, sempre buscando informação. Ó, o pessoal tá aqui nos comentários, já estão tudo ativo nos comentários, né, gente? Quem quiser mandar recados pro vereador Wagner, mande. Quem tiver solicitações também, a tua rua tá daquele jeito, manda aqui nos comentários, porque com certeza a assessoria do vereador que tá aqui já vai anotar todos os comentários.
Quero mandar um abraço aqui pra Silvana, aqui do Café Montevidéu, que também já tá na audiência. O Adailton Chet, sabe o Adailton lá do museu? Opa. O Adailton comentou aqui, ó. Isa, diga pra ele. Fale que no dia da eleição eu falei pra ele que ele estava eleito. Lembra, Wagner? Isso mesmo. Ele disse que falou pra você. As pessoas comentavam comigo, ó, Wagner, tu vai entrar, mas assim, tu vai entrar na Câmara, tu vai ser vereador. E eu não tinha essa visão, eu confesso que eu não tinha, porque era eu com a minha esposa, Tatiana. Então ela acordava de manhã e dizia, amor, vamos fazer campanha. E aí eu tinha uma menina que me ajudava na campanha, né? E nós saímos nós três. Aí, pela cidade. Só que eu fiz o quê? Eu fui pra rua. Até tem uma história lá da Vila da Glória que é muito interessante. Tem um amigo nosso lá que me viu eu na rua, lá atrás, no canto, com a bandeirinha no braço. Aí ele comentou com outro amigo lá, pô, mas como é que o Wagner vai ganhar? Tava lá ele com a bandeirinha na mão. Eu andava com a bandeirinha do 15, né, no braço. E, enfim, mas foi o meu pé no chão. Mas foi indo lá na Dona Maria, lá no bairro do Miranda, lá na Ribeira, dia de chuva, de guarda-chuva quietinho, andando na rua, no ponto de ônibus, conversando com as pessoas, na Barão do Rio Branco, pedindo voto, andando sempre com a minha família, com a minha esposa, né, com os meus filhos. E isso foi mudando. E de repente as pessoas vinham, daí tu era um, né? Tu vai ganhar, tu vai ganhar, tu é capaz, a gente vai chegar lá, não imagina. Mas o trabalho nosso de anos na comunidade refletiu nessa eleição e graças a Deus deu certo. E a gente vem trabalhando para honrar esses compromissos dos 665 votos que tive, mas também honrar o compromisso de ser vereador da cidade. É um desafio gigantesco, mas é muito bom. Principalmente quando tu está representando São Francisco, Isaela, em Florianópolis ou até mesmo em Brasília. Então, tu já foi algumas vezes para Brasília. Eu tenho acompanhado ali o teu trabalho. Como é que foi chegar lá, ser recebido pelos deputados, senadores? Como é que é esse clima lá? Quando chega em Brasília, que é uma coisa gigantesca, grande, mas tu senta com deputado, tu senta com senador, tu sente acolhido. Eu, por exemplo, fui muito bem acolhido pelo senador Espiridião Amin. No gabinete do senador Espiridião Amin tem um quadro de São Francisco. Então tu imagina, tu chega em Brasília, tem um quadro da tua cidade. Isso é muito gostoso, né? E aí tu senta e tu discute sobre a cidade. Conversamos já com outros ministros, inclusive, o Ministério da Pesca, Ministério do Turismo, Ministério do Transporte, que é uma bandeira minha da BR-280. Hoje, inclusive, eu vi o pessoal do DENIT aí, lá no quilômetro 3, ali do Paulas, vão estar mexendo aqui no quilômetro 5, que foi uma bandeira forte de luta na questão de proteção ali da saída da Água Branca. Tentamos um viaduto, não deu certo porque vai sair o contorno de São Francisco, deve ser assinado agora dia 28, fechar a licitação. Estamos confiantes que isso vai acontecer, mas quando tu está lá com o ministro, que tu conversa, que tu explica, tu leva informação do que é São Francisco, dá uma responsabilidade, uma grandeza gigantesca, mesmo com o pé no chão, humilde, tranquilo, mas te dá uma grandeza porque tu representa um povo que precisa. Nós precisamos ter políticos que representem bem São Francisco. Isso é muito gostoso. Senta com o ministro. Eu estive agora, um tempo atrás, com o secretário de Saúde em Florianópolis, sentando com o secretário de Estado da Saúde. E quando tu tá lá, que tu discute a questão regional da saúde, da alta complexidade, do acesso, e aí o secretário junto, então o secretário, mas nós temos aqui pela PPI só 3 vagas para urologia. Não, vamos botar 5 vagas. Nós abrimos mão disso aqui, se nós construir. Então tu constrói isso. Então é uma responsabilidade muito grande. As pessoas que estão em casa, talvez elas nem imaginem um trabalho gigantesco. Quando a gente está lá, eu estou representando essa. Então me bota isso, uma grande responsabilidade. Eu faço isso com muito amor, muita humildade e muito carinho mesmo pelo nosso povo. E agora tu falou da responsabilidade e da questão burocrática. A questão burocrática, ela realmente pesa. E eu vou dar um testemunho aqui. Por exemplo, hoje eu me estranhei com uma mulher no WhatsApp. Porque as pessoas mandam as denúncias pra gente e elas acham que a gente é obrigado a acatar todas as denúncias e a dizer, não, você tá certo. E às vezes as pessoas não estão certas, às vezes elas estão erradas. E quando tu fala isso, elas te dão com os 2 pés na mesma hora. Tipo, não precisa ser, não quer ajudar, não ajuda, então. Eu falei, moça, aqui não funciona assim. Aqui, infelizmente, isso que você quer não é dessa forma. Você tem que ficar na fila mesmo. Era uma vaga em CEMEI. Existe um programa fila única. Falta 6 ainda para eu ser chamado. Então, aguarda. Pode ser que agora, durante as férias, tem crianças que se transferem ou até saem do CEMEI, se muda, vai para outra cidade e tal. Era uma pessoa que veio de Joinville em março para cá, se mudou para cá, e veio me dar com os 2 pés. Eu falei, não, mas tem gente que é folgado, né?
E eu digo porque o que eu posso fazer para ajudar o pessoal, tem muita coisa, inclusive, que a gente acaba não postando. E liga o Wagner várias vezes, um vereador que várias vezes me ajudou. Cara, tem como, né, ver isso, a pessoa foi lá em tal lugar, não conseguiram resolver, como é que funciona, qual que é o procedimento. E a gente tenta orientar. Ah, claro, quando chega num nível extremo, como, por exemplo, aquela postagem que a gente fez aqui, trouxe daquela senhora que foi transportada lá para Vila da Glória na maca, né? Inclusive, vi que você comentou na Câmara, até eu tenho o corte ali, vou fazer questão de postar o teu corte. As pessoas, às vezes, não têm essa noção, né? E claro que tudo tem que ser... Tem que ter o bom senso. Ó, tá na tela agora, pro pessoal que tá assistindo a gente. O pessoal que acompanha o nosso programa diariamente, estava aqui e assistiu comigo na segunda-feira. Então, eu até vou ser sincera para vocês. A minha audiência é maravilhosa. Tá? Eu amo vocês são demais, porque eu até esqueci de botar no feed esse vídeo e ele rodou, que hoje a gente foi no centro, eu e o Guilherme, à tarde, era só o que falava, né, Gui? Meu Deus do céu, o que aconteceu com aquela mulher e tal. E a gente trouxe isso aqui, você me chamou aqui durante o ar ainda, a Mariana também, e eu queria que tu comentasse um pouquinho, porque eu sei que você teve uma reunião lá no hospital no outro dia, e também com o pessoal da ambulância, com a administração, como é que foi? Isso, quando eu vi essas imagens aí, isso me chocou. Porque assim, ó, nós temos todas as dificuldades, limitações, mas quando um atendimento ele não é bem feito por falta de comunicação, por falta de um olhar um pouco mais, isso me deixa indignado. Eu não admito mau atendimento. Não admito. Eu sempre falo assim, o SUS ele pode ser ineficiente na sua quantidade. Poxa, eu quero marcar uma consulta, eu vou levar 3 meses para uma consulta, 2 meses para uma consulta. Você vai consertando. Agora, o bom atendimento, ele tem que ser prestado com muito amor, muita dedicação, com muita empatia. E aí eu me deparo com essas imagens. À noite, estava em casa, de repente essas imagens... Meu Deus, gente. Eu, específico, tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Distrito do Saí. Imediatamente, eu respondi ali no ar para a Isaela aqui. Já de noite mesmo, já fiz umas mensagens para o secretário de saúde, que atendeu também prontamente, gerente, gabinete, bombeiro, enfim, a todos que são envolvidos no atendimento. Não nesse atendimento, mas que podem ser envolvidos para atender melhor. Né? Então, cada um tem o seu serviço. Cada um vem fazendo legal. E aí, de repente, eu me deparo nisso. Todo dia também convoquei para o hospital, às 14 horas, tive um presente, convidei a vereadora Mariana para estar presente também. E aí a gente se depara com essa situação. O que fazer? Só que é um detalhe importante, Isaela, porque nós já tivemos aí alguns meses atrás, alguns casos também desse tipo. De pacientes que eram do Distrito do Saí, que foram liberados e acabaram permanecendo aqui em locais inadequados. O que o hospital fez? Naquele período de cobrança que a gente vem conversando. Muitas vezes o vereador, não foi para a rede social, não defende, defende sim, a gente trabalha e a gente não mostra tudo, a gente não consegue mostrar tudo que a gente faz. O Facebook nosso vai ficar o dia todo aí, rodando vídeos e vídeos. Pois bem, lá no hospital, em conversa, saiu uma CI interna do hospital, após a conversa, que diz o seguinte, ó, no dia 5/5, veja bem, pacientes residentes na Vila da Glória deverão ser liberados de alta médica do hospital até o último horário de saída da lancha. Caso não seja possível, o paciente deverá permanecer mantido nas dependências do hospital, com acolhimento, local adequado para dormir, se for o caso, alimentação e até o primeiro horário do outro dia. Então nós temos uma paciente específica, uma paciente acamada, ela não poderia ter saído do hospital, ela tem que permanecer lá, porque está aqui a CI. Porém, também essa CI tem esse detalhe. O paciente ele pode ser liberado até o último horário da lanche. Mas ninguém, e aí, eu acho que essa foi o entrave. Não, peraí, essa é uma paciente acamada. Eu acho que não pensaram na condição da paciente. Né? Essa é uma paciente, ela não pode ir. Ela vai no outro dia. Porque o município hoje está lá com 5 ambulâncias, vários motoristas à disposição, para pegar essa paciente aqui em São Francisco, atravessar de balsa e levar na sua residência. Atendimento top. Então, esse contraponto aqui que nós já mudamos. Tem outra situação que é bem específica também, que é importante a gente falar. Alguns pacientes querem ir embora, eu acho que é direito deles também. Porém, a questão do retorno para a Vila da Glória, muitas vezes à noite, complica questões climáticas. Né? Você tem cerração, você tem neblina, você tem tempo, você tem vento. Uma série de fatores. Por isso a importância desse acolhimento aqui. Este paciente específico, então, poderia ter ficado até de manhã,
e levado. Ah, mas eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí vem a questão da ambulância que presta serviço de um contrato que foi mostrado aqui. Do bom senso, né? Do bom senso e vice-versa. Não, peraí. Mesmo assim, esse paciente, neste dia chuvoso, mesmo que fosse com a ambulância, não poderia ir. No tempo chuvoso, o Trapiche lá é 400 metros, gente. É uma distância, quem conhece o Trapiche sabe o que eu estou falando. Então ele não poderia ir em hipótese nenhuma, essa senhora. Ela era uma paciente AVCzada, ela já é acamada, ela tinha sido atendida pelo profissional médico, liberada, e ela foi liberada às 18 horas também. E aí esses detalhes do Distrito do Saí que a gente tem que ter. Horário de ferrobote, qual que é o horário para ir, horário para retornar, lancha, horário de... Hoje ampliou-se o horário, nós temos a primeira lancha às 6 da manhã, que vai até às 10h30 da noite. É a lancha gratuita. Então o paciente tem... O hospital tem um controle disso, para poder tentar atender bem. Mas acontece isso. E aí tem documento bem específico, bem legal do hospital, mas que acontece isso. Então a indignação nossa é grande. O município repassa o recurso para a entidade que trabalha, vem construindo, vem tentando ampliar o hospital, vem melhorando. Quando a gente se depara com isso aqui, não façam mau atendimento, não deixem eu saber, principalmente pessoas de idade. Não deixe, porque eu fico indignado e nós vamos brigar. Não é o que o prefeito prega, não é que nenhum vereador prega, é que ninguém mais, só tem que ter um olhar. Se colocar no lugar do paciente. Quando eu conseguir me colocar ali na necessidade do paciente e construir para ele um atendimento digno, nota 10. Agora quando, não, vamos levar, não, peraí. Todo mundo podia ter dito. Não vai, olha só, vamos falar. O vereador Oda, que ajudou inclusive lá, o transporte, eu disse isso na Câmara ontem, vereador, não vai não, vai voltar para o hospital. Mas o vereador também, aquele chuvoso, quando ele percebeu, o paciente estava dentro da lancha. E acabou, então, orientando. Ajudou a carregar ainda. Ajudando depois. A carregar, exatamente. Então, assim, não poderia ter acontecido. E não deve de acontecer mais. Eu espero que isso nunca mais aconteça no nosso hospital com o nosso povo do Distrito do Esteio. Isso é minha vontade, isso é um trabalho, é questão de honra para mim. Imagina, eu fui conselheiro, Israel, há 20 anos atrás, eu fui 8 anos conselheiro discutindo saúde pública. E de repente hoje eu sou vereador e eu me deparo com isso. Poxa, não, peraí, gente. Falhas existem? Existe, mas se todo mundo compreender a necessidade, não vai existir falha. Se bote no lugar e vamos junto construir aí uma saúde diferente. E isso que tu fala é muito real, assim. Porque eu até falei aqui, quem acompanhou o programa sabe, de que foi uma falha humana, tá? Porque existe o contrato, inclusive o hospital liberou ela com a ambulância, porque a ambulância não sai do hospital para levar ninguém em casa. Mas ela leva o pessoal do Distrito do Saí até o Trapiche. E, sabe, foi alguém que ou não avisou o médico que estava um temporal daquele, que a pessoa tinha que pegar uma lancha para chegar em casa. Então tem várias questões e foi erro humano. Aquilo ali foi erro humano. E eu queria perguntar para ti, porque já vi o comentário do seu Budal aqui, dizendo que o senhor tem sempre uma resposta pronta para defender a gestão. Mas neste caso específico dessa senhora, eu recebi ontem a mensagem de uma pessoa que trabalha no hospital, que disse que tu chegou lá e arrasou com a cara do pessoal e da ambulância também, do pessoal da empresa da ambulância. Então, tu não tem problema de brigar com a gestão também, mesmo sendo líder do governo? Nem um pouco, ao contrário, a minha liderança, Budal, você está acompanhando a gente aí, a liderança me coloca num patamar melhor ainda. Porque o que o prefeito Godofredo prega, e qualquer um em São Francisco, quer que tenha o melhor atendimento. E quando isso não acontece, para mim, meu amigo, independente de quem for, não vai poder acontecer. E eu vou brigar. Agora, claro, não adianta eu ficar em alguns lugares sem ação. Tá aqui. Isso aqui é uma ação. A reunião que eu solicitei ontem às 14 horas no hospital é uma ação. E não foi sorrisos. Foi cobrança veemente. Foi erro humano. E aí, o hospital construiu um trabalho legal. Ótimo, nota 10. Esse é o protocolo que vai valer agora. Esse é o protocolo, isso. Mas na hora de executar, alguém falhou. Quem foi que falhou? E se tu não chamar atenção, para isso, você não vai construir uma saúde que a gente quer. Esses detalhes são importantes. Não façam mau atendimento para paciente nenhum que eu descubra. Não façam isso. Nós temos um grupo forte na saúde pública de São Francisco que trabalha. Um grupo que venceu o Covid, gente. Grupo que não arredou o pé do trabalho. Sabe o que é isso? Sabe o que é as pessoas morrerem em 2, 3 dias? E você no WhatsApp com um familiar, e morreu fulano, e morreu ciclano, e o grupo da saúde é forte. Então, esses detalhes nos chocam.
Se eu souber, a gente vai discutir sim, mas para achar um caminho para não acontecer. Não adianta eu ficar também, saúde é ruim. Não, aí não. Está aqui o documento, a gente já construiu isso lá atrás. A vereadora Mariana, convidei, vem junto, ela estava junto com a gente. Sabe das necessidades, sabe da dificuldade, é cobrada lá na comunidade também. Porque os pacientes do Distrito do Saí têm que ter um olhar especial no sentido dessa questão, porque nós temos 7 quilômetros de São Francisco, da ilha até o continente. Ô Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa, vereador. Nunca foi estudado ou pensado, de repente, de criar um PA lá, como a gente tinha na Enseada antes? Porque daí faz o primeiro atendimento na própria vila e encaminha para Itapoá, ou daí se realmente está muito mal, vem para São Chico. Nunca foi discutido isso? Nós já iniciamos uma conversa sobre isso, sobre custo, né? Quanto custaria Porque, deixa eu até, desculpa te interromper, é porque o contrato da ambulância, ele é 900 mil por ano. Então é quase R$1 milhão por ano. Para tratarem a pessoa desse jeito e a gente perguntar ainda se eles não levam de volta e aí não, nosso contrato é só ida. Então, assim, tem duas perguntas aí, tá? Vamos na primeira. A questão de um PA na Vila da Glória. Eu acho que tem que começar a ser pensado. Nós já estamos pensando, inclusive. Eu já tenho dados, informações de custo, de público, de atendimento. Mas quando a gente fala na emergência, e aí eu gostaria de destacar duas diferenças, eu quero só responder ali a questão da ambulância, tá? Neste caso específico, mesmo que fosse com a ambulância para casa, ela teria toda uma dificuldade pelo tempo e o clima, tá? Ela deveria ter ficado no hospital. A questão da ambulância retornar até 10 horas, 10h30, que eles têm a lancha gratuita e não tem custo, é um outro assunto. É um assunto que tem a lancha, não é a ambulância, tem a lancha. Utilizar a ambulância, muitas vezes por retorno desnecessário se eu tenho uma lancha, é que é o foco. Para o paciente que deambula. Porque 10 horas da noite um paciente que não anda, ganha alta e ir para casa, pelo amor de Deus, vamos se manter no hospital, acolhido, alimentação, e aí no outro dia você leva com tranquilidade para a polícia. Então tu constrói um novo pensamento do retorno do paciente. Está garantido através das lanchas normal, que é vários horários, gratuito, e também tu garante o transporte, se for o caso não só de ambulância, se uma pessoa de idade que não consegue caminhar, que não consegue, então você consegue construir isso. Em relação ao PA, o que nós pensamos, eu venho juntando informações sobre o PA, eu solicitei aí faz uns 2 ou 3 meses para o bombeiro o número de atendimento do bombeiro lá no Distrito do Saí, para a gente saber o que está acontecendo, quantas quedas de moto, quantos atendimentos clínicos, né? O que a gente precisa lá? E aí o fortalecimento da atenção básica hoje seria de início nota 10. Por que eu falo isso? 2 médicos no posto de saúde, né? E você pode manter os 2 no horário normal ou ampliar o horário do SF. Essa é uma construção importante para o Distrito do Saí. Se você consegue ampliar o SF, você consegue minimizar o atendimento. Quando você busca os dados de atendimento de urgência e emergência, ele é muito baixo. E quando eu falo isso, quer ver, São Francisco do Sul, e eu trabalho sempre em cima de dados. É o que a gente pode poder construir algo na saúde de São Francisco. No mês de março, aqui em São Francisco, no hospital Nossa Senhora da Graça, fita vermelha, aquele paciente que chegou na emergência lá, que foi direto para a sala vermelha. Mal, infartado, acidente, ruim. 8 pacientes. 8. Né? Crianças. Nós tivemos ontem ali uma situação com crianças. Estamos averiguando. Crianças, a criança que chegou lá ruim, que realmente teve que fazer algum procedimento para manter ela viva. Sala vermelha. Uma criança. Esse é o número numa ilha de 55 mil habitantes. Agora, aí vem um outro detalhe, e isso é importante, Israel, eu vou citar aqui, verde e o azul. 1.914 pessoas no mês de março. No mês de abril, verde, 1.740 pessoas. O que é esse verde e azul? O azul, 1.148 pessoas. Uma pessoa que está em casa, que ela tem um mal-estar, ela teve uma gripe, ela sentiu uma dor de cabeça naquele momento, ela comeu alguma coisa que fez mal, ela acaba procurando o pronto-socorro. Muitas vezes esse atendimento aqui, e aí vem a questão da vacina, tá? Porque quando eu falo gripe, nós estamos passando um período muito ruim, frio, é chuvoso, e as pessoas ficam gripadas, ficam ruins, dá um mal-estar, procura o pronto-socorro.
A importância da vacinação. Nós temos que fortalecer a atenção básica para mim não colocar 1.700 pessoas na porta do pronto-socorro. E agora tu falou uma coisa interessante, porque as pessoas reclamam muito que falta, né? Antes faltava muito médico no posto. E agora, aí o que acontece? As consultas, elas, tipo, as filas ficaram gigantescas, então ela não baixa nunca. E daí a pessoa não consegue a consulta no posto, ela vai consultar no pronto-socorro. Isso. Só que quando ela consulta no pronto-socorro, o que acontece no pronto-socorro? Você entra com a dor abdominal. O que o médico dá? Tupan, manda para casa. Ele não consulta, gente. Ele vai tirar a tua dor, o sofrimento de imediato, a não ser que em risco de vida. Aí ele vai fazer outro encaminhamento. Mas ele consulta ali, tira a tua dor e manda para casa. E aí, por isso que nós temos que melhorar sempre a atenção básica. E daí isso podia resolver no postinho, né? No postinho, com tranquilidade. Então, Mas vou te falar, tá? Que o pessoal reclama tanto, que chega no postinho, daí nunca tem vaga, ou daí a enfermeira não pôde atender, ou o médico não pôde atender. Diferente do posto do Sandra Regina, que tu sabe que eles fazem lá mutirão, né? Os médicos vão no posto para atender no sábado, tá? Uma vez por mês, que é o plantão que eles fazem no sábado de vacinação, né? A campanha de vacinação. Sim. Os médicos vão para baixar a fila. Mas é o único posto também, porque os outros eu não ouvi dizer que tenha outro posto que faça o que esse posto do Sandra Regina lá faz. Tu acompanhou também isso, Wagner? Tenho acompanhado. Olha só, dados de falta de consulta. ESF do Paulas. Consulta médica. Eu só não tenho aqui um mês, tá? Isso é a pessoa que marca e não vai. Marca e não vai. 7 pessoas. Dentista, 15. Enfermagem, 5. Rocio Grande, falta... E aí aqui, eu acredito que seja alguns meses, tá? Rocio Grande, 60 faltas. Paulas, eu já falei. Acaraí, 4 faltas. Miranda, 3 faltas. Ervino, 13 faltas. Premier, aí vem os médicos especialistas, tá? Ortopedista, 117. Pediatra, 42. Cardiologista. Então nós temos um número grande de falta. Por que eu quis citar a falta? Não é que eu não quero botar a responsabilidade no paciente. Quero dizer que é da importância da comunicação entre o paciente e o posto. Eu tenho uma consulta agendada quinta-feira no posto do Rocio. Posso ir? Entre em contato com a saúde. Eu não posso ir. Lá no posto eles têm uma lista de pacientes, consulta com a enfermeira, e que precisam muitas vezes ter a sua consulta de imediato, porque fez um exame, a enfermeira olhou, opa, tem algum probleminha. Precisa passar pelo médico. O médico precisa dar encaminhamento para um tratamento ou um medicamento. Mas não tem a vaga. Essa comunicação da falta, a enfermeira, o posto consegue agilizar e aí fazer o atendimento. Então, a comunicação é muito importante nesse momento que a gente tem aí um público grande que faz a busca pelo posto. Mas nós só vamos diminuir a fila da emergência do hospital quando a gente fortalecer a atenção básica. Aí a gente vai diminuir essa fila. Até mesmo, Israel, eu tenho documentos aqui. Eu tô louca pra botar a mão nesses documentos aqui, ó. Tô aqui, ó. Do tempo que as pessoas levam dentro do pronto-socorro. Do tempo que elas levam para ser atendida, do tempo que ela entrou lá dentro, quanto tempo ela leva lá para sair para fora, para ganhar alta do pronto-socorro. Então a gente acompanha mensalmente essas informações. E me chamou a atenção aqui um atendimento em vermelho de um tempo de espera de 18 minutos. Opa, chamou a atenção. Eu fui no hospital já. O que é isso aqui de 18 minutos? Então, tu imagina um paciente que está lá dentro da sala de emergência. Ele está infartado, a equipe toda está lá tentando salvar a vida, e chega um outro paciente de emergência, que é uma sutura, corte grande na perna, na mão, e ele acaba demorando, porque o que acontece? Faz uma tala, aguarda ali um pouquinho até que o médico vem, enquanto o médico está lá fazendo o atendimento. Esse tempo reflete aqui para nós no documento. E aí me chamou a atenção. Então, tem tipo de atendimento. Eu sempre falo assim, ó, se um dia um familiar meu, um conhecido da gente, estiver na sala de emergência e um profissional sair lá de dentro para vir atender uma cor azul na porta do pronto-socorro, o bicho vai pegar. Eu prefiro ter todos os profissionais dentro da sala de emergência trabalhando para salvar aquela vida, e muitas vezes aqui na cor azul, que é importante também, não estou falando que não seja, mas o olhar nesse momento é lá. Por isso, inclusive, nós criamos uma moção, enviamos ao executivo que cobre, que construa no hospital, que lá tem uma tela comunicando o momento da emergência. Porque o que acontece? Tu está lá sentado, tu fez a triagem, está sentado aguardando. Ninguém te chama. E ninguém te chama.
E lá dentro do hospital, tá todos os profissionais, o médico, porque o bombeiro chega por trás, ou a ambulância chega por trás, deixa o paciente, eles estão lá E trabalhando. ninguém tá sabendo lá na frente o que tá acontecendo. E lá ninguém... Então, se apertar na Isso. tela lá, ó, emergência. Tem uma emergência. curso. Então, essa comunicação com o povo ali fora, todos vão compreender. Olha, eu tô com uma gripe, tô com um mal-estar, mas lá dentro tem alguém infartado, tem alguém que está engasgado, tem alguém que levou uma facada, e uma série de fatores que estão numa sala de emergência. Essa comunicação é importante. Como também, eu tenho cobrado, inclusive eu fiz o documento, que nós vamos estar cobrando agora, que tenha o telefone da ouvidoria. Nós precisamos saber, o povo que está lá no hospital precisa se comunicar com o executivo, com a prefeitura. Eu solicitei que colocasse lá na porta de entrada do hospital o telefone da ouvidoria, para a gente saber o que está acontecendo. Da ouvidoria da prefeitura, né? Da prefeitura. Porque eles têm a ouvidoria deles lá, e a minha irmã tá aqui comigo no estúdio aqui, a Letícia. Faz o quê? 1 ano, 2 que tu cortou o pé, Lê? 2 anos. O meu cachorro, ele é velhinho, então a gente tem que levar ele lá fora pra fazer as necessidades dele e tem que ficar cuidando. Ela foi e o terreno da vizinha ali tava com vidro, cortou todo o pé. Isso era tipo 00:30, 1h da manhã. E eu peguei e levei ela lá no pronto-socorro. Nós saímos de lá, tipo 5 da manhã, porque a desculpa era essa, que tinha chegado uma outra emergência e tal, e ela lá com o pé todo estraçalhado. Aí, no outro dia, eu mandei uma mensagem no telefone que eles têm lá de ouvidoria, relatando, porque não tinha ninguém ali na frente, ninguém deu uma satisfação, ninguém resolveu, tinha pessoas de idade também, de madrugada. Mas aí o hospital fez o quê? Eles pegavam, e era uma época, agora eles pararam com esse costume, mas eles ficavam fazendo postagem de quem mandava, ai, parabéns, obrigado pelo atendimento, médico fulano de tal, enfermeira tal, ai, obrigada. Aí eu fui lá na postagem e comentei, engraçado, porque eu estava lá nesse mesmo dia e o atendimento foi assim. Aí apagaram meu comentário e nunca me responderam essa ouvidoria do hospital. Quando a gente responde na ouvidoria para falar mal, para reclamar, eles não respondem. Mas o elogio, mano, o elogio, eles fazem postagem, vai para site, vai para outdoor, se puder, eles botam no outdoor. E daí, tem gente falando aqui sobre, perguntaram aqui, né, vereador, por que você votou contra a fiscalização no hospital? Que isso rodou assim, gente, isso é uma desinformação absurda. Vocês podem ter certeza que se os vereadores tivessem votado contra a fiscalização do hospital, eu seria a primeira a detonar eles e a botar lá para vocês comentarem também. Eu estava lá no dia, eu ouvi exatamente o que foi pedido e foi criada uma desinformação. Eu não sei por que o presidente da Câmara agora, ele tenta criar umas situações, que é o presidente Marcon, e eu gosto muito dele, mas eu não entendi ainda o que é que ele tenta criar ali, né, de nós contra eles, eu contra todos e tal. E ele criou uma desinformação absurda, porque o pedido dele foi realmente absurdo. Isso eu digo porque passou tudo isso, passou esse caso da senhora, passou várias semanas, e, no entanto, ele até agora não foi lá no hospital pedir para olhar os documentos que ele pediu por escrito e que ele veio a dizer que todo mundo votou contra. E eu queria que o senhor explicasse isso, porque o senhor trabalha na saúde, trouxe um monte de dados. Quando eu liguei para o senhor convidando para vir aqui para falar da saúde, inclusive sobre esse caso dessa senhora da Vila da Glória, o senhor rapidinho respondeu, não, eu posso ir, eu vou. E como é que foi isso? Como é que está esse relacionamento do nós contra eles ali? E foi criado mesmo uma fanfic ali de que todo mundo era contra a saúde, de que todo mundo era a favor da negligência do hospital. Explica pra gente o que aconteceu na realidade, na verdade. Para entender assim um pouquinho dessa fala dessa pessoa que está ali perguntando, né? Obrigado aí pela pergunta, ótima pergunta. Eu queria passar para vocês assim, ó, como é que funciona o sistema de saúde em São Francisco? Como é que a gente constrói orçamento? Como é que a gente constrói o atendimento? Primeiro, a questão financeira. Quanto nós temos que investir em saúde? Então, a emenda constitucional 29 deixa bem claro, 15% da arrecadação é o mínimo de investimento. Hoje nós estamos investindo quase 20%. Eu falo nós porque eu faço parte da saúde. Então, chega a quase 20%. Nós estamos falando de investimento. Agora, eu vou investir no quê? Veja bem, dentro dos mecanismos de gestão da saúde pública, existe o Plano Municipal de Saúde, aqui. O que é esse plano? É o que se constrói na saúde de São Francisco. Eu vou atender o diabético, eu vou ter os médicos especialistas, eu vou ter N fatores.
e eu vou fazer um plano de ação para me atender essas doenças. Esse é o primeiro ponto. Tem que respeitar esse plano. Isso, exatamente. O segundo é o quadro de metas. Qual é a meta? Então, vamos analisar comigo assim, ó. Eu tenho aqui em São Francisco, nasceu ano passado, 555 crianças. 555 crianças, automaticamente eu tenho 555 mães. Quando eu tenho no meu plano de saúde o atendimento à gestante, e aí tem um documento principal que está aqui na minha mão, vou mostrar para vocês, é o relatório de gestão. Este documento, ele me apresenta quantas mães foram atendidas. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ano passado nasceu 555 crianças, muito bem. Só que foi atendida só 480 gestantes nos postos de saúde. Opa, faltou ali 20, faltou 70 mães para o atendimento. E aí, nesse relatório de gestão, o quadro de metas que eu tenho que atender as 555. Eu só atendi 480. Por que faltou 80 mães para me atender? Aí tu vai buscar a questão do posto. Quando tu busca a questão do posto, essa mãe, ela não foi na consulta, ela não consegue caminhar. Tem N fatores que fazem com que os dados... Ou foi para a rede privada. Ou foi para a rede privada. Esses dados aqui não alcancem a nossa meta. Este relatório aqui. E aí nós vamos trabalhar para alcançar essa meta. Veja como é interessante isso. Então ali eu vou construir todo o plano de saúde de São Francisco do Sul. Eu construo ele em cima da epidemiologia da cidade. Quando você vai no posto de saúde, lá no seu bairro, lá ela faz a anamnese sua, todas as informações de todo mundo de São Francisco do Sul, vai lá numa central de informação na Secretaria de Saúde, tem um grupo lá que sabe quantas mães têm diabetes, quantas pessoas têm diabetes, quantas pessoas são amputadas, todas as informações. Quantas têm tuberculose na cidade, quantas têm HIV. Todo mundo que passa pelo sistema público. Público, vai lá para o setor de epidemiologia. Essa referência da epidemiologia, eu vou construir a minha agenda de saúde. Eu construo plano, eu construo agenda, o meu quadro de metas e o meu relatório de gestão. O relatório aponta a minha ineficiência. Pois bem, a Câmara de Vereadores, e aí, olha lá o pedido de informação, a Câmara de Vereadores, e está aqui o documento, ela recebeu dia 16/6, ela recebe do hospital todas as informações de atendimento. Ela recebe todas as informações. Aqui consta para mim o tempo. Quantas pessoas foram atendidas? Olha só, no mês de março. Quantos adultos no hospital? 4.244 pessoas. Qual é o tempo que essa pessoa ficou esperando? Qual é o tempo que essa pessoa levou dentro do hospital? Está aqui, ó. Está tudo aqui, ó. É aqui que eu trabalho. Essas informações, elas são entregues na Câmara de Vereadores. Está aqui o protocolo de recebimento. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Posso botar aqui pertinho? Isso, está ali o protocolo de recebimento. Então, a câmera é melhor, Gui. Isso. Olha só. Então a gente recebe essas informações. No pedido de informação, tinha outras informações que a gente não consta na cidade. Como, por exemplo, UTI e outras coisas. E o que eu vi. Porque eu vi na ordem do dia, eu acompanho a ordem do dia. E o que a gente queria construir? Qual que é a necessidade da... Mas não tem UTI aqui. Como é que no pedido... Isso foi engraçado, porque no pedido que foi feito, que vocês negaram, né, que falaram que vocês eram contra a saúde, no pedido estavam, inclusive, os dados sobre a UTI do hospital. Só que o hospital não tem UTI. Não tem. A gente não tem, tanto é que todo mundo pede, não tem UTI, não tem ressonância, não tem tomografia. E, tipo, essas coisas estavam lá pedindo para o hospital informar. E eu tentei construir com o solicitante do pedido de informação um diálogo. Qual que é a necessidade do hospital? É a questão do pronto-socorro? É a questão da maternidade? É a questão... Não. Vai se manter o pedido. Então, assim, a gente tem que construir junto. Todo vereador tem uma prerrogativa de pedir informação e todas as informações são públicas. Além da Câmara de Vereadores, temos Conselho de Saúde. Além do Conselho, nós temos o CAF, que é o Conselho de Avaliação e Fiscalização das Ações do Hospital, que se reúne mensalmente no hospital. Quer dizer, não tem informação nenhuma escondida. Não tem informação. O que estão escondendo? Não existe informação escondida do hospital. Está tudo aqui documentado, tudo isso aqui. Na verdade, ele fez um pedido. Se alguém quiser receber isso aqui, manda aqui para ela depois. Eu vou disponibilizar para ela no WhatsApp. Eu mando para ela aqui, ela manda para vocês. Talvez para o cidadão é um pouco mais complicado, mais complexo de compreender esse desenho aqui, né? Essas informações que constam aqui. Até para mim ainda, às vezes eu apanho aqui em algumas questões, eu busco informação, mas todas as informações são públicas. E eu busco lá no hospital, quando aconteceu o fato dessa mãe ali, dessa senhora,
Eu nem dormi direito de noite, quando eu vi aquela senhora naquela chuva, uma senhora avesesada, uma senhora que precisa de um atendimento redobrado. É a equidade do SUS, né? Os princípios do SUS, universalidade, a integralidade, a equidade, dar mais a quem precisa mais, equidade é isso. Esses são os princípios do SUS. Equidade, atender mais perto de casa, dar mais a quem precisa mais. Não é eu que estou dizendo. Está lá, esse é o princípio do SUS, né? A Lei 8.080/90, de 16 de setembro. O SUS foi criado em 88 pela Constituição. Antigamente você não tinha saúde como direito. Artigo 198 da Constituição, a saúde é direito de todos, dever do Estado, mediante as políticas públicas que visem a redução de riscos e agravo à saúde humana. Está lá na Constituição, não é o que estou dizendo, lutaram para chegar neste. O SUS, ele não é um programa, um plano de saúde, ele é um programa social, ele é um programa que cuida das pessoas. A Lei 8080, que regulamentou a Constituição em 1990, ela tem 54 artigos, ela vai uniformizar, ela vai dizer como é que vai ser o atendimento à saúde pública. A Lei 8.142, ela vai tratar da participação da sociedade. Nós tivemos agora aí há pouco tempo a Conferência Municipal de Saúde. São 7 artigos, 2 importantes. Através das conferências de saúde, do Conselho de Saúde, a gente participa ativamente na construção da saúde pública. Queria dizer para vocês também que os conselhos é composto por 50% é usuário do SUS, comunidade, associação de moradores, sindicatos, associação de terceira idade, de pessoas de terceira idade. São essas pessoas que compõem o Conselho de Saúde, que fazem o plano de saúde e constroem junto o atendimento para a saúde. Ah, veja bem, Wagner, a saúde é ruim, levaram uma senhora na chuva. Foi o que a Isela falou aqui. Uma falha de comunicação horrível, que não podia ter acontecido de jeito nenhum, de forma nenhuma. Mas eu não posso condenar a saúde. E aí talvez o companheiro disse, vai ter resposta para tudo. Não, a minha resposta está aqui, amigo. Ó, são dados. E quando eu tenho dados, eu vou atrás disso aqui. Por que demorou para ser atendido? Eu tenho dados do tempo de espera. Eu me preocupo se tiver uma pessoa com a faixa vermelha no braço e estiver sentada lá fora do hospital, aguardando, essa pessoa me preocupa. Nós não podemos deixar ninguém morrer numa porta de hospital. Aí sim nós vamos brigar. E não vou dizer que o hospital é incompetente. Agora, quando a gente tem esses atendimentos, a gente fiscaliza ali junto, são ações fortes. São planos de saúde. Isso se eu for falar aqui de consulta especializada, de tratamento fora do domicílio, do CIS Nordeste, que é um consórcio intermunicipal. Por que eu tenho que ir para Joinville? Por que eu tenho que ir para Brusque? Por que eu tenho que ir para Florianópolis? Que são as consultas através da PPI, pelo Estado. O Estado oferece o que a gente precisa. Nós temos oxigenoterapia em São Francisco. Nós temos serviço de urgência e emergência no SAMU, que é atendimento aí 24 horas. O SAMU atende 24 horas com o médico por telefone. É só ligar aí, quem quiser fazer o teste. Liga agora, o médico vai consultar vocês por telefone. Se for necessário, ele manda ambulância na sua casa. Se não for, ele vai te orientar. Então, o processo de saúde pública... E não era assim, tá? Não era assim em São Francisco do Sul. A gente veio crescendo, veio para os desafios. Grandes profissionais trabalham na saúde. Eu vou citar uma pessoa aqui que faleceu, a professora Magda, gigante nesses relatórios de gestão aqui. Eu aprendi muito com ela, tadinha, falecida já, né? Mas aprendi muito na construção do Rosto Pequeno, isso é. Uma pessoa muito querida. Então a gente constrói ali. E aí o vereador faz isso. Então o vereador não tem resposta pronta e está junto com a comunidade, ouvindo sempre. Aí, Wagner, tá cheio de comentário aqui, o povo quer saber. Tem, principalmente aqui do Marco. O Marco perguntou, vereador, por que nós ainda não temos uma ressonância ou uma tomografia computadorizada no município? A questão desses equipamentos de imagem, olha só, o município de São Francisco. Então vamos pensar comigo. Eu tenho uma dor forte abdominal. Eu chego no hospital, é uma dor abdominal. O médico me deu aí um remédio e me mandou para casa. 2 dias a dor voltou, eu volto para o pronto-socorro. Ele faz o quê? Ele vai me mandar para o centro especializado, que é Joinville. A ambulância vai me botar dentro de uma ambulância, direitinho, acamadinho, eu vou lá bonitinho em Joinville. Lá tem a tomografia, lá tem um médico especialista que vai fazer isso. O município de São Francisco, ele pode comprar amanhã a tomografia? Pode, claro que pode. Mas a pergunta é, quem que vai dar o laudo? O problema nosso, e aí essa virada de chave, nós estamos discutindo isso. Porque, e agora, inclusive a Câmara agora vai aprovar a telemedicina, e nós vamos trabalhar fortemente nisso, porque é justamente o laudo. Veja bem, ultrassom, vamos num equipamento menor,
Eu tenho ultrassom no hospital, cheguei com uma dor abdominal, o médico olhou, realmente é com uma dor, vamos ver se é um fígado. Não, pô, vesícula. Eu estou falando assim grosseiramente, tá? Eu não sou médico, não sou técnico de enfermagem, Mas nada. é um aparelho que o médico é mais fácil para ele Isso. ver, né? Aí ele vai lá e faz ultrassom. Mas quem que vai dar o laudo desse problema? Então nós temos a limitação do laudo, de quem vai dizer o que a pessoa tem. Então é preferível, eu mando para Joinville, que é especialista, lá tem um especialista, ele vai lá fazer ultrassom, opa, tu tem um problema de vesícula, tu tem um problema do fígado, e você constrói isso. Agora, nós precisamos sim construir, de ter um médico para dar esse laudo na questão do ultrassom, Aí, no caso, tem que ter uma equipe toda, à disposição. igual o raio-x. Isso. Eu lembro quando eu era pequena, tinha o Dr. Frederico, né? Quando era lá no Caridade, às vezes a gente ia, uma vez quebrei o dedinho, aí fui bater a chapa, daí ficou o doutor Eduardo esperando lá pra ver o laudo. Aí vim eu na ambulância ainda, lá na casa do Dr. Frederico, pro Dr. Frederico olhar, aí olhou, deu o laudo, voltou pro Eduardo poder botar o gesso. Botar o gesso. Olha só que interessante, quando a gente fala assim, por que eu tenho que ir para Joinville fazer tomografia? Então o município de Joinville tem tomografia? Também não. O Hospital São José tem uma tomografia. Se tu for no PA Sul, lá não tem tomografia. Se tu for no PA Norte, lá também não tem tomografia. Lá eles atendem 100 mil pessoas em volta do PA Sul. 100 mil pessoas em volta do PA Norte. Mas quando lá no PA, tu chegou lá e tu tem um problema abdominal que tu precisa fazer uma tomografia, eles te encaminham para São José. Mesma coisa que acontece com quem vai daqui. Quem vai de São Francisco, quem vai de Barra do Sul, quem vai de Araquari, dos 14 municípios da nossa região. Agora tem uma coisa importantíssima que nós temos que garantir, é a entrada no São José. Quantas vezes você que está me acompanhando aí, já ouviu assim, ficou no hospital, demorou para ser transferido. Nós temos o sistema CISREG, que é o sistema que libera essa transferência. E tu fica lá, tu bota no CISREG, que eu preciso ir para Joinville, que eu estou com uma dor abdominal forte, aguda, não tenho o que fazer aqui, e tu fica esperando. Esse atendimento que tem que ser garantido. É neste atendimento que eu fico de olho. Quanto tempo leva essa pessoa no hospital, ali, para ele ser transferido para Joinville? A aceitação dele lá em Joinville. Porque o Hospital São José está lotado. O Wagner, mas tem vaga para cidade ou não? Todo mundo, tipo, todos os municípios estão no mesmo balaio ali. Isso. Não tem vaga, tipo, os São Chico tem uma vaga, duas. Não, por exemplo, assim, Joinville, que é a nossa referência, tem 14 municípios em volta. Então nós temos um hospital que tem lá, ele abrange lá 500 vagas e todo mundo vai ocupando. Se todo mundo for da Barra do Sul para lá, vai ser ocupado e vai ocupando. O CISEG vai te localizar. Eu preciso de uma UTI, né? Ficou aqui, não foi para uma UTI, morreu, o que aconteceu? Né? É uma situação muito delicada. Nós temos que garantir esse atendimento para entrar lá na UTI lá do regional, para entrar na UTI do São José. Entendi. Quando ele não entra ali, ele entra num hospital de referência, Jaraguá do Sul, e aí vai subindo. O povo vai Mafra também, né? Mafra, que é referência nossa aqui também. E aí quem faz esse transporte? Uma ambulância UTI com médico a bordo, o paciente pode estar entubado, ou também, se for durante o dia, o Águia também faz essa transferência. Mas tudo isso com garantia de vida para o paciente. Então, essas garantias que a gente tem que puxar. E aí tem coisas que São Francisco do Sul não credencia. O que é isso, Wagner? Eu tenho uma vontade, eu estou trabalhando nisso, para discutir a questão da hemodiálise em São Francisco do Sul. Poxa, eu tenho aí 30 pacientes que vão para Joinville. Então eu vou trazer aqui, vamos botar 3 máquinas, 4 máquinas de hemodiálise. Nós estamos fazendo o levantamento. Eu vou citar para vocês, eu preciso ter uma qualidade de água, eu preciso ter isso, ter uma UTI próximo. Não, peraí, UTI não preciso, eu preciso ter um hospital próximo. Então, esse tipo de atendimento. Mas quando eu vou credenciar ele no sistema de saúde, ele não credencia, porque ele vai credenciar justamente da cidade grande para poder ter uma área de abrangência muito grande. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se a gente vier a montar uma unidade aqui para receber a hemodiálise, não vai garantir a vaga para o francisquense, vai colocar ali para os 14 municípios, Isso. Talvez a gente tenha uma sala de hemodiálise aqui que não tenha nenhum francisquense durante um dia, por exemplo. Isso. Aí, essa tua pergunta foi perfeita. Quando eu tenho esse tipo de serviço que vai garantir para outros municípios, quem é que banca essa estrutura? Vamos ter um olhar diferente agora? Quem vocês acham que banca o Hospital Nossa Senhora da Graça? Sozinho, sem nenhum dinheiro de fora. É a prefeitura. Só a prefeitura, né? Só a prefeitura. 3 milhões e 200. O orçamento da saúde mensal, 4, 5 milhões aí por aí. Então eu tenho 2 milhões, eu gasto com 12 postos de saúde e gasto 3 milhões no hospital. Pô, é muito mais, né? Então assim, por quê? Porque justamente eu preciso ter uma atenção básica fortalecida, para mim não ter o paciente lá dentro do hospital. Tem que ter mais posto, então, né? Tem que ter mais posto, tem que ter mais atenção lá na atenção básica. Aí eu não vou ter o paciente, não vou ter 2 mil pacientes por mês
no pronto-socorro. Então, veja bem, veja a questão do recurso. Agora, se nós tivéssemos um convênio com o Estado, o Estado eu vou repassar o recurso, porque a porta de entrada do pronto-socorro pode ir ali, pode puxar. E nós temos essas informações também. De onde é que vem esse paciente? Vem de Araquari, vem de Barra do Sul, vem de Joinville. Ele veio passear em São Francisco, a porta é aberta. Então você tem uma gama muito grande de pessoas. A UPA no verão, quantos atendimentos? Quem são as pessoas da UPA que são atendidas? Pessoas de fora, que vêm para São Francisco, passam mal para o seu atendimento, e a porta aberta, é isso mesmo, não está errado. Mas a gente precisa ter esse olhar. Peraí, então eu tenho um hospital hoje bancado pelo município, e que o Estado tem também o compromisso. Peraí, o que eu consigo fazer lá? Essas foram as conversas que a gente teve com o secretário de saúde do Estado. Mas não tem R$1 hoje do Estado? Nem R$1 no hospital. É totalmente municipal. Tem inclusive uma discussão paralela de montar uma fundação, de montar uma outra entidade que vai poder atender o particular. Olha só o perigo. Aí vão querer atender só o particular e o pobre vai ficar na fila. Wagner Porcínculo é contra. Talvez venha para a Câmara essa discussão. O que é isso, Wagner? Sim, que eu preciso que aquela dona Mariazinha lá do bairrozinho distante, ela chega ali, seja atendida igual é o doutorzinho aqui do centro. As pessoas têm que ser tratadas iguais. Está lá nos princípios do SUS. Então eu tenho um olhar muito forte, vocês podem ter certeza disso. Não sou melhor que ninguém, estou aprendendo, estou construindo a minha vida pública, estou construindo passo por passo. Mas pode ter certeza, quem precisa de saúde pública, e se eu tiver oportunidade, eu vou defender vocês. Boa, Wagner, eu quero que você venha mais aqui, porque tu tá contando muito spoiler pra gente. Agora são 20 horas e 58 minutos. Eu vou fazer um intervalinho comercial bem rapidinho pra gente dar o espaço dos oferecimentos aqui do nosso programa. E a gente volta logo em seguida com o Wagner, falando um pouquinho mais da saúde, porque hoje eu aprendi muita coisa hoje com você, viu? A gente vai pro intervalinho, não sai daí, viu? O Wagner é o líder na audiência do nosso programa. Não faz um mês ainda que a gente tá no ar, mas a gente tem 154 pessoas, já teve 159 aqui assistindo você. Vamos compartilhar então. Então a gente vai pro intervalinho e eu volto, já é 1 minutinho e meio, tá? Não sai daí. Oferta extraordinária! No Queires, preços imbatíveis! Pesquise, compare, comprove! Consul lava-roupas 14 quilos, 1.790 à vista ou 139 mensais. Smartphone Samsung Galaxy A17, memória 128 GB, 990 ou 75 mensais. Miller, secadora de roupas suspensa, só 590. Aquecedor elétrico Cadence, apenas R$ 99 à vista. Queires, gente boa, gente nossa! Procurando sala comercial em São Francisco? Nós temos a oportunidade certa para você. O Centro Comercial São Francisco está com unidades para locação. Já imaginou sua empresa instalada na estrutura mais moderna da cidade, situado no coração de São Chico? Nosso espaço recebe em média 3.800 visitantes ao dia. São 10 mil metros quadrados distribuídos em 4 pavimentos. Contamos com 110 unidades comerciais prontas para receber a sua empresa. Aqui as oportunidades não param. Acabamos de criar um corredor de lojas com acesso direto para pedestres. Nossas salas são modulares e se adaptam às necessidades do seu negócio. Além disso, oferecemos uma estrutura completa, com praça de alimentação, área de café, caixas eletrônicos, bancos, lotérica e um amplo estacionamento com mais de 200 vagas. Quer investir em São Francisco e fazer parte desse sucesso? Entre em contato conosco. Centro Comercial São Francisco. É bom estar aqui. Eu só falei pra você que era rapidinho e a gente voltava já. Agora são 21 horas em ponto. Wagner, é como a gente conversou, hein? O tempo passou rapidinho, que pena. Olha só, eu não vou segurar muito Wagner aqui. Tem coisas que eu gostaria de perguntar que eu não vou poder não perguntar. Por exemplo, o Wagner estava me falando aqui que ele é vereador à tarde, obviamente, né? Mas de manhã ele continua cumprindo as funções dele como motorista na Secretaria de Saúde. Então, tu continua viajando, continua levando paciente, buscando paciente. A rotina é a mesma. Normal, e até foi O povo interessante. reclama muito pra ti no carro? Comenta bastante, assim, sabe? Mas veja bem, quando a gente vai... Até foi um caso interessante, foi num hospital que eu fui aí fora do município, e eu vi que tinha um atendimento ruim. Falharam no atendimento lá naquele hospital. Eu fiquei indignado. Eu disse, agora, eu tô aqui a trabalho, eu não podia, né, falar com um vereador. Mas eu fui lá falar com um motorista. Meu amigo, eu sou motorista, e a situação é essa. E o que está acontecendo, enfim. A mulher ficou olhando assim. Aí depois, no carro, essa senhora não sabia que eu era vereador.
Ela disse assim, poxa, ainda bem que o senhor foi lá e falou. E aí eu tinha uma acompanhante, que era uma outra moça mais nova, ela disse, tu é vereador, né? Eu falei, não, eu sou vereador, eu estava aqui como motorista. Então, e aí o lado bom disso é que tu tá sempre ligado com as pessoas. Né? Então, assim, eu não sei. Por que eu não saí também do serviço público? Porque é a minha aposentadoria, ali é o meu ganho. Né? Então, se eu me afasto, né, para ser só vereador, eu não tenho desconto meu no INPS, eu não conta para minha aposentadoria. E a gente tá aí, hoje eu tenho 47 anos, então daqui mais um tempo eu tô aposentado, eu não posso perder esse período. Eu também tenho meu plano de saúde. Nós, vereadores, nós não temos plano de saúde, não tem vale alimentação. Vocês ganham por sessão, Wagner? Não. E nem a extraordinária? Não. A sessão extraordinária que acontece, nenhum vereador ganha. Até esse dia comentaram aí. Porque a obrigação do vereador é estar na sessão. Durante o dia, o assessor ele precisa estar lá cumprindo horário e tal. Mas o vereador ele pode fazer as demandas livres. Está livre. Mas na sessão tem que estar. Tem que estar, isso. Eu sempre estou presente lá das 18 horas, né? Que agora mudou o horário. Mudou o horário por quê? O vereador tinha férias. Então o vereador precisa ter lá um X número de sessões por ano. Vamos supor aí, 220 por ano. Então nós passamos a uma sessão por semana e tiramos esse período que era de férias, chamada férias. Que era o recesso. Então agora não tem recesso na Câmara, mas a gente só tem uma sessão por semana por cada aquele número X. E esse horário, Wagner? Eu não gosto. Vou ser sincera, eu não gosto desse horário. Das 6 da tarde, porque continua. Eu assisto muito pouco, eu vou na Câmara. Eu assisto pelo vídeo, porque daí eu já recorto também o que eu acho interessante e já posto, né? E não mudou nada, porque cada vez que eu vou lá tá vazio. Não vejo ninguém. A gente ouvia muito da comunidade, eu não consigo ir porque é à tarde. Pois é, tá vivo e vazio. Passou pra noite, a comunidade passou a não ir. Porque o que acontece? Hoje, no novo período que a gente tá vivendo, que é esse período aqui, ó, de comunicação, de Facebook. E as sessões são transmitidas ao vivo. Então não vejo, o cara vai sair de casa para lá participar. Não vai, só ele vai acompanha, ele está em casa, ele acompanha a sessão, o vereador discutiu isso, outro vereador falou aquilo, outro vereador podia ter falado isso, ele compartilha isso também com o vereador depois. Então essa necessidade de estar ali após a noite, e a gente achou que isso fosse refletir, né? Poxa, encher a Câmara. Porque é gostoso quando a gente chega lá que a Câmara está cheia. É muito bom isso, sabe? Aumenta a nossa responsabilidade. Agora, muitas vezes a gente está lá, falando sozinho, sem ninguém, a não ser a câmera, igual nós estamos aqui, ó, com a câmera e vocês acompanhando. Então não refletiu muito, não. Eu não gosto, porque é 6 horas aí, eu não consigo cortar para botar no programa 8 horas aqui, que tá muito em cima. Eu não gosto. Por mim, podia voltar para 4 horas da tarde. Então, as sessões extraordinárias, nenhum vereador ganha, não existe ganho nenhum. Todas as vezes que tem a sessão extraordinária, é convocada pelo presidente, pela mesa diretora ou pelos vereadores. Faz a reunião, vai lá, estuda o debate que tem que fazer. Muitas vezes são leis importantes, rápidas, que precisa, né? Inclusive deve ter uma extraordinária agora sexta-feira, para que na sessão já tenha a votação dela. Então tem que se antecipar, tem que correr. Então não existe ganho nenhum para os vereadores. Já que tu está falando em sessão, deixa eu perguntar aqui uma coisa que eu acho que enrolaram muito na Câmara. O passe dos jovens lá do IFC. Apesar de não ser uma obrigação da prefeitura, foi feito um acordo ali com a Câmara e tal. Mas aí fizeram a manifestação lá depois de 30 dias, 40 dias que foram votar. Por que demorou tanto? Essa é uma questão assim, é questão documental. É muito importante isso, porque às vezes a gente, no anseio de querer ajudar, você acaba deixando um documento de ser preenchido. Então é muito importante. Quando tu mexe com dinheiro público, tem que estar bem embasado, tem que estar bem documentado. Tanto que quando foi solicitado, então, a sessão extraordinária, nós tínhamos outros vereadores que não estavam presentes, ficou para outro dia, no outro dia já foi feita a sessão. Mas eu quero frisar nessa questão dos alunos, da necessidade, e aí é desse trabalho entre a Câmara e o Executivo. Com a necessidade, todos sabem que tem um recurso, e da Prefeitura é repassado, é o do 10º, repassado, então trabalhou-se em cima desse recurso imediatamente, então foi aprovado ali. Vocês que pagaram, né? Os vereadores que devolveram. Isso, devolve para a Prefeitura, que é o recurso que é do 10º, e aí todos os vereadores ali aceitaram, com razão, construíram esse atendimento para os nossos adolescentes lá, foi bem tranquilo. Wagner, tem pergunta para ti aqui, ó. Pergunta do Emerson Cardoso. O Emerson está aqui com a gente toda noite, né, Emerson? Obrigada pela tua audiência. O Emerson disse que foi feita uma reunião lá com os guardas, que tu participou, inclusive, e que ainda eles não tiveram resposta. Será que tem já alguma resposta para a demanda da categoria? Oi, Emerson, obrigado, viu, pela tua pergunta e participação.
O Emerson e toda a categoria tem estado sempre lá na Câmara. A gente vai construindo essas agendas, né? Então tem agenda que, às vezes, na ansiedade, a gente precisa... vai conversar essa semana, vai conversar semana que vem. Então a gente está construindo esse debate. Inclusive, lá naquela reunião que você estava presente, vocês vão estar junto com o Executivo e comigo. Nós vamos estar junto conversando. Porque vocês têm mais experiência. Então está sendo agendado, assim como outras categorias. Nós temos a questão dos motoristas de ambulância, que já na próxima sessão vai ser lida uma moção. Mas depois tem outra tratativa, né? Para a gente ir criando essa profissão, então ampliando, e a gente vai estar fazendo isso aí. Olha, tá bom? Obrigado, viu? O pessoal agora tá se engatando aqui nas perguntas. Isso, Tem uma hora que eu olhei aqui e só apareceu assim, assistindo com você, assistindo com você, assistindo com você. Todo mundo atento, escutando tu falar sobre saúde, Wagner. Vou criar um quadro aqui no programa para ti. Ó, o vereador Léo Iber tá aqui assistindo a gente também. Um abraço, Léo. Léo, eu quero que você venha aqui também, tá? Eu quero todos os vereadores aqui, menos um. Todo mundo sabe quem é, menos um. Dona Mari Daru, um beijo pra senhora. A Vanessa Fonseca também tá aqui com a gente. Geisa Rosário tá aqui conosco também. Agora eu vou mudar de assunto, que a gente já tá chegando na reta final do programa, já são 9 horas... 21 horas e 8 minutos. Agora eu quero falar de bingo. Quero falar de bingo. A minha história de bingo é interessante assim. Bingo. Eu contava aqui para Isela. Quando eu era criança, a população, a maioria que me conhece, meu pai passou por uma situação de saúde bem delicada. Eu tinha uns 8, 9 anos, né? E aí naquela situação que a gente passou, foi feito um bingo beneficente para ajudar eu, minha mãe, minhas irmãs, meu pai. E isso gravou na minha cabeça, esse bingo beneficente. Passou, vamos embora, vamos em frente, vamos tocando a vida. Eu tinha 9 anos. E numa certa oportunidade, e eu também na escola, eu sempre fui muito despachado, sempre consegui conversar, eu fiz teatro na escola. E num certo dia, eu estava lá, devido ter a voz da gente um pouco mais forte, me convidaram para cantar um bingo. Eu disse, eu canto, faltou aí, eu vou lá, peguei o microfone, comecei a girar o globo, a primeira pedrinha, a segunda pedrinha. E aí o seu Sidney, que era um dos responsáveis, eu sempre falo isso para ele, ele me contou, não quer cantar o bingo na Senhora da Graça? Sidney Bittencourt, aquele baixinho. Isso, Aí eu disse, não, eu vou. Não tenho uma voz, não sou aí um grande locutor, mas vamos lá. E aí comecei a cantar o bingo, e foi indo, e foi indo. E fui cantando o bingo da Graça, e fui ficando lá, fui ficando. Até teve um episódio, alguns anos atrás, de uma comunidade que me convidou para cantar o bingo, e disse assim, ô Wagner, tu vem cantar nosso bingo da igreja? Eu falei, não, eu vou lá, pode ir. Eu posso falar que é tu que vem? Eu perguntei pra pessoa, mas por que eu que falar que é eu? Não, porque quando é tu, o pessoal vem, o pessoal gosta. Né? E eu comecei também a gostar. Eu faço isso com muito amor mesmo, com muito carinho. Eu vou cantar o bingo, eu saio daqui, eu atravesso, eu vou pra Vila da Glória quando eu tenho oportunidade. Começou a ser assediado ali, viu que o pessoal gostava também. Virei artista de bingo. Virou artista de bingo. E eu vou lá na Vila da Glória, eu canto bingo, eu vou no Ervino, eu canto bingo, eu vou lá na Enseada, eu canto bingo, o pessoal marca aqui, ô Wagner, tu pode vir? Eu não posso. Não tem até um ônibus agora, não tem? Que é de uma empresa, né? E aí a gente ajuda aí. Então é uma construção. E esse bingo, e aí foi me colocando na sociedade. Mas o que me chama a atenção do bingo assim, é quando eu posso ajudar. Quando tem um bingo beneficente, tu ajuda uma família, que tu constrói, que tu compra. Eu fui presidente do Lions, né, do Lions Clube de São Francisco do Sul, a gente trabalhou lá também. Quando a gente construía lá dentro do Lions ações para a comunidade. E muitas vezes através do bingo. Né? Praia Bonita, Vila da Glória, o Estaleiro, Ervino, Praia Grande. Olha lá, isso aí é onde? Olha aqui. Capri, esse bingo foi agora há pouco tempo aqui na igreja luterana. É só cabeça branca ou cabeça loirinha, né? Povo muito querido, olha só. Isso, foi na igreja luterana. Esse foi lá no centro, no Cruzeiro já. Então é um pessoal muito amado, né, que a gente vai encontrando aí. Uhum. Esse é o da terceira idade, né? Terceira idade. Essa é uma festa que nós fizemos também. Com a terceira idade, né? Eu tenho muito carinho por todos os pessoas da terceira idade. Ó, o meu segurança ali é o Nilson. O Nilson é meu segurança. Eu sempre falo, Nilson senta aqui do meu lado. Ai, que legal. E o Nilson senta do meu lado. Essa aí é política. Essa já é política, né? Senadora Ivete, quando nós estávamos em Brasília. Então o bingo me colocou na sociedade. Eu faço isso com muito amor e carinho mesmo. Eu vou cantar o bingo feliz da vida. E quando eu tô com o microfone, eu cantei o bingo lá dos idosos, né? Esses dias agora. E a próxima parada... Sábado, eu espero por vocês, eu vou fazer a propaganda. Sábado na PAI, às 14 horas, estaremos lá também, num grande bingão para ajudar a PAI. Esse é o importante, sabe? A comunidade participa e a gente ajuda as entidades. Ajudamos lá os idosos, vamos para a PAI. E à noite, eu canto bingo à tarde e vou cantar um bingo à noite na igreja do Rocio, Nossa Senhora do Rocio. Também tem o bingão.
No domingo não tem bingo, mas eu vou na festa do Colono em Joinville. Mas tu gosta de Então, bater perna bater também, perna, né? né? Meu Deus E aí do céu. é bom citar assim, esse detalhe do bingo, Isela, porque quando eu estou cantando bingo com a comunidade, num momento do café, no momento que eu chego, no momento final, a comunidade, as pessoas vêm conversar comigo. Ô Wagner, eu queria que desse uma olhada na minha rua. Ô Wagner, tem como dar uma atenção nessa situação do posto de saúde? Tem como dar uma atenção nessa situação da energia elétrica? Ou uma situação da prefeitura? Então eu estou sempre na comunidade. E isso é gostoso, sabe? Outra coisa que eu gosto muito quando tu chega no lugar que tu ganha um abraço. Né? Tu vai lá, na Vila da Glória principalmente, eles são muito acolhedores, a terceira idade, a Praia Bonita Clube de Mães, eles são um povo muito acolhedor. E quando tu chega lá, que eles te dão um abraço gostoso, pô, que bom que você veio aqui ajudar. Você vai na Praia Bonita. Teve um bingo, eu cantei esse bingo já faz muitos anos, eu acho que tem mais de 20 anos que eu canto bingo, foi no Capri, e depois eu não fui mais. Ano passado eu marquei de ir no Capri, e aí aconteceu um imprevisto comigo, eu não pude ir cantar o bingo. E esse ano a pessoa do Capri já disse, já tá agendado aqui, em outubro tu vai estar lá. A gente cantou no Cristo Rei, alguém conhece o Cristo Rei aí, não? Procura saber onde é que é o Cristo Rei. Olha o Cristo Rei, onde é que é? É lá atrás da Serra do Saimirim. Quando a gente olha esse paredão aqui da Vila da Glória, atrás da serra tem uma igrejinha. A gente tem a foto aí depois, se o Wesley puder ajudar a achar. Tem a foto do Cristo Rei. Lá depois do Frias ainda, lá pra frente? Não, aqui, depois da cachoeira aqui. Ah, pra cá. Saimirim, Então, olhando aqui pra lá, atrás dessa serra tem uma igrejinha azulzinha lá, que é o Cristo Rei. Lá nós estivemos cantando bingo também, ajudando lá. Então já está expandindo. Expandindo. Tudo que é igreja, aí a gente participa, bingo beneficente. A gente ajuda. Eu gosto muito de cantar bingo. Gosto mesmo, do fundo do coração. Fico muito feliz quando eu posso ajudar. Que legal, Wagner, que legal. Gente, são 21 horas e 13 minutos, a gente vai indo embora, porque chegou o final do nosso programa. Amanhã nós estaremos com o nosso programa ao vivo, lá do Terminal Turístico Naval, para mostrar para vocês todos os detalhes do 15º Festival Gastronômico. Então a nossa live vai ser de lá, a gente vai mostrar para vocês os pratos, vai mostrar também a atração, que é a banda Ode Tal. Então, todos os detalhezinhos a gente vai estar mostrando para vocês amanhã à noite. Wagner, obrigada pela tua presença, pela tua disposição de estar aqui e de falar tão abertamente as coisas. Acho que isso é muito bom, principalmente pra gente que entrevista, de não ter, não fala disso, não quero falar daquilo, sabe? Maravilhoso. Venha mais vezes. A porta tá sempre aberta para você. O que pudermos ajudar aqui, quando tiver informações legais, projetos legais, passa pra gente que a gente faz questão de estar comunicando também à comunidade. Legal, eu agradeço aí a todos que acompanharam a gente, muito obrigado, me coloco sempre à disposição. Liderança de governo me dá uma responsabilidade maior, nós queremos uma cidade cada vez melhor, me procure, estamos sempre à disposição de todos vocês. A condição da saúde não é fácil, a bandeira é bem delicada, mas a gente continua de olho na saúde, de olho no atendimento. Parabéns a todos os profissionais de São Francisco do Sul, todos, desde o pessoal lá, o motorista, os técnicos, médicos, que constroem uma saúde de verdade. Não é fácil para nós que trabalhamos na saúde, construir a necessidade do povo, não é fácil, mas é um amor muito grande que a gente tem, que os profissionais de saúde têm. Como eu disse, não vou admitir nunca um mau atendimento que aconteceu ali em relação a essa paciente, jamais vai passar isso, nada vai passar em branco no meu olhar, que eu tenho oportunidade, e vamos continuar construindo sim uma saúde melhor para todos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, parabéns pelo programa, e eu espero em breve, outra vez estar por aqui também, para conversar um pouco mais, um outro assunto específico, ou alguma coisa na área da saúde, ou outras áreas que forem, se for o caso. Muito obrigado, e Deus abençoe a todos. Obrigada, Wagner. Gente, um beijo para vocês. Amanhã eu tô de volta. Tchau.